Os mais importantes eventos mundiais dos próximos 4 anos estão programados para acontecer no Rio de Janeiro. E o maior problema é a mobilidade urbana. Estado e Prefeitura precisam cumprir a missão de integrar as principais regiões da cidade e também interligar os eixos rodoviários. Será que vai dar tempo? O Rio em Foco está no ar. A Prefeitura e o Governo do Estado prometeram construir 41 quilômetros de vias expressas por onde vão circular os ônibus articulados e a linha 4 do metrô, que vai ligar Ipanema até a Barra da Tijuca. Para conversar sobre os gargalos da mobilidade e o legado que o Rio vai herdar dos grandes eventos, convidamos o deputado Luiz Paulo e Valdir Pérez, superintendente da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos. A Prefeitura inaugurou a primeira estação de ônibus articulado, BRT, da cidade. Nossa reportagem acompanhou. Vamos ver. A questão do transporte, a questão da mobilidade, ela mexe com tudo. Ela mexe com a habitação, ela mexe com a questão ambiental. Por que uma pessoa, às vezes, prefere morar em condições subhumanas, trepado num morro, correndo risco de vida, ao invés de morar numa casa mais confortável, num lugar mais distante? É porque para ir e voltar do trabalho, demora 3 horas. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Ninguém aguenta. Na hora que você tem um transporte de massa, de qualidade, de alta capacidade, nós vamos mudar completamente essa lógica da cidade. As pessoas vão se espalhar pela cidade muito melhor do que se espalham hoje. Isso aqui é uma mudança de paradigma na maneira como as pessoas se deslocam na cidade do Rio de Janeiro. É a gente imaginar que ano que vem nós vamos ter essa primeira linha de BRT, ou ligeirão, como já estão chamando por aí, com mais de 60 quilômetros, ligando desde Campo Grande, Santa Cruz, até o Terminal Alvorada, até encontrar com a linha 4 do metrô, que a Prefeitura já está fazendo o Transcarioca, que é outro corredor que liga desde o Terminal Alvorada até a Ilha do Governador. Transolímpica já em licitação também ligando com a Zona Oeste. Transbrasil vindo por aí. É uma mudança completa nos próximos 4, 5 anos, na maneira como os cariocas se deslocam. Aliás, vamos conseguir trazer para o transporte público um monte de gente que hoje engarrafa nos carros. Com essas 4 linhas que nós estamos fazendo, principais 4 corredores, nós já estamos garantindo a mobilidade de toda a cidade. Esse sistema se integrando com o metrô, com o trem, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro vai estar, nesse prazo de 4, 5 anos, completamente atendido em transporte de alta capacidade. Todas as regiões da cidade, todos os bairros da cidade. Quem não está ao lado da linha do BRT do Ligeirão vai poder pegar, um micro-ônibus, que vai puxar do seu bairro, quem mora em Oswaldo Cruz, vai poder pegar o micro-ônibus Oswaldo Cruz e ir até a linha principal do Ligeirão, do BRT, e dali em direção à Barra da Tijuca, em direção ao aeroporto. Quem mora em Sepetiba já vai poder fazer isso a partir do ano que vem. Então é de fato uma evolução com qualidade. As estações vão ter essa qualidade que a gente está vendo aqui, os ônibus, os BRTs vão ter essa qualidade, parece vagão de metrô, com ar-condicionado. As pessoas sabendo que horas que o ônibus vai chegar, com que tempo vai levar. Ou seja, é tratar o Rio de Janeiro como um lugar de primeiro mundo, que é isso que a gente deve ser. Esse é o grande legado. As Olimpíadas, elas vão ser um evento de 15 dias, com muita festa, muita comemoração, e que as pessoas vão nos olhar. Mas o mais importante é aquilo que vai ficar para a cidade. As Olimpíadas passam e esses benefícios vão ficar aí para todos sempre para a população. Deputado. Eu sou profundamente favorável a um sistema de ônibus articulado e integrado em via bloqueada, onde ninguém circula a não ser os próprios ônibus articulados, para que a mobilidade na cidade cresça. Nós vivemos um momento histórico muito difícil, porque o processo de evolução da economia brasileira está respaldado, em parte, na indústria automobilística. E não pode haver mobilidade em nenhuma cidade do Brasil se baseando só em carros. Então temos que ter corredores expressos para ônibus articulados. É importante o corredor expresso ligando a Barra da Tijuca até a Zona Oeste, especificamente até Santa Cruz, como também é importante o corredor expresso saindo da Barra da Tijuca em direção ao Aeroporto Internacional do Galeão, e fazendo as conexões com trem e metrô. Então eu acho que esses corredores, esses 4 corredores, eles são, de fato,
se construí-los, né, se realmente, efetivamente implantados e operacionalmente também, um legado que a cidade pode ter em função das Olimpíadas de 2016. A gente consegue estender esse legado para as outras cidades do entorno, da região metropolitana, Valdir? Bom, esse é um desafio, né? O plano todo foi preparado, foi iniciado em 2007, né? O governo, quer dizer, a União, o governo do Estado e a Prefeitura, junto com o COB, nós montamos um grande comitê para discutir a questão de transportes. E hoje eu me sinto, enfim, tem aquela pitadinha de orgulho, né? De ter participado não só do desenho final da proposta, né? Como poder ver as coisas que estão acontecendo, né? A retomada do metrô, a construção dos BRTs, a inauguração dessas estações, pagamento antecipado, corredores exclusivos, uma rede integrada. Quer dizer, nós pegamos os manuais, né? Nós fomos para os manuais, o que a gente pode fazer? E na proposta olímpica, né, nós recebemos sempre duas notas, né? A proposta em si e tem uma outra nota, que é uma nota de corte, que é a nota de viabilidade. Então nós tínhamos que pensar, nós temos uma janela de 4, 5 anos para construir essa rede integrada e o que é possível fazer com os recursos que nós dispomos, né? Então nós assumimos alguns compromissos, né? O compromisso era ligar a zona hoteleira, né, da Zona Sul à Barra da Tijuca e uma rede estrutural de transportes apoiada em corredores segregados, como existe em Curitiba, em Bogotá, em outras grandes cidades, que demonstraram que é possível transportar, né, um número considerável de pessoas. Agora, concordo realmente com o deputado, é uma coisa que nos preocupa, quer dizer, com a expansão da frota de veículos, né, com o aumento da renda das pessoas, que é uma curva nos últimos anos, nos últimos 10 anos o Brasil tem crescido e o Rio de Janeiro também. E essa frota, né, dobrando a cada 7, 8 anos ou 10 anos, enfim, nós teremos o quê? 3, 4, 5 milhões de automóveis. E aí depois para você tirar os automóveis, quer dizer, voltar ao transporte público é mais complicado. Exatamente. Hoje eu tenho algumas preocupações. Logo no início do governo Sérgio Cabral, o Parlamento Fluminense aprovou uma lei de minha autoria, sancionada pelo governador, obrigando o governo do Estado a fazer um plano diretor da região metropolitana. 5 anos se passaram e esse plano diretor não foi feito. E um plano diretor metropolitano, ele tem que levar em consideração, como bem disse o prefeito Eduardo Paes, o uso do solo, transporte e habitação. Esses 3 vetores são fundamentais para você pensar a região metropolitana como um todo. Esses 4 corredores expressos de ônibus, eles visam, e ótimo que também assim o sejam, a cidade do Rio de Janeiro. Mas eles não estão interconectados, né, com a nossa região metropolitana. Tem uma questão a mais. A extensão da linha do metrô, da linha 1, que está sendo feita, da Praça General Osório até a Gávea, com uma grande interrogação, porque até agora não começaram a construir a estação da Gávea em 2 níveis, de onde sairá a futura linha 4, pela Praça do Jockey, pelo Jardim Botânico até a Botafogo. Essa linha 1A, ela fica estrangulada aqui na central do Brasil, principalmente, mas não só, por causa da interseção em nível que tem em Y da linha 1 com a linha 2 que vem da Pavuna. Então, essa é uma preocupação que toda a comunidade da Zona Sul está tendo, né? E que não tem equação. O governo do Estado insiste num caminho que não está planejado, não está previsto em nenhum documento, nem da Copa do Mundo, nem das Olimpíadas. O que se tinha previsão e foi licitado foi a linha 4. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, continuadamente, os carros do metrô e da Supervia, as entregas têm sido atrasadas. A da Supervia já passou para o primeiro semestre de 2012. Daqui a pouco, nem para a Copa do Mundo, nós vamos ter as composições chinesas novas
nem da Supervia, nem tampouco do metrô. E se essas linhas estruturais não funcionarem bem, onde é que as vias expressas para o ônibus vão se conectar? O transporte de massa mesmo é trem e metrô. As vias expressas, como fosse metrô de superfície, de ônibus, elas vão alimentar esses processos. E além disso, imperioso que se invista também na linha 3, porque o Comperge, lá do outro lado da Bahia, no nosso querido município de Itaboraí, precisa de uma alimentação. E a linha 3, passando por Niterói, São Gonçalo, linha 3 do metrô, tinha promessa de se começar há 3 anos atrás. Agora foi anunciado novamente, né? Não, mas de 15 em 15 dias tem um anúncio, mas o anúncio não se transforma em realidade. Posso colocar alguns elementos aqui? Bem, um deles é o PDTU. O PDTU foi contratado novamente, nós estamos em fase de atualização desse plano, né? Está sendo executado agora. Plano Diretor de Transporte. Plano Diretor de Transportes Urbanos. Outra coisa que tem que deixar muito claro é aquilo, vou voltar aos pontos, né? O que nós podemos fazer nos próximos 4, 5 anos. Esse foi o compromisso olímpico. Então, parte desses investimentos que estão sendo realizados, né, eles estão desenhados numa proposta olímpica, a questão dos BRTs, enfim, a construção do metrô, ligando novamente a Zona Sul, a Barra da Tijuca, foram questões que foram tratadas com as autoridades, não só nacionais, como internacionais. Então, nós assinamos protocolos, né, de cooperação, entendimento e de financiamento também. Então, tem que deixar muito claro isso, nós não resolveremos todos os problemas metropolitanos com esses investimentos. Acabaram de chegar trens para a Supervia, eles estão no Porto do Rio de Janeiro, vão entrar em fase de testes. Quer dizer, nós estamos comprando quase 120 novos trens, né, para a Supervia. Para o metrô serão outras tantas composições, quer dizer, é um investimento que não era realizado há muito tempo no Rio de Janeiro. Então a gente fala sobre os trens e como resolver isso no próximo bloco. E o que é possível fazer com o nosso bolso, né? A gente volta já, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, a gente estava falando do que é possível fazer nesses próximos 4 anos. Então, eu acho que tem que fazer uma distinção entre o esforço que está sendo realizado e todos os problemas metropolitanos. Mas aí eu ia colocar uma pergunta. Enormes. Existem problemas metropolitanos. A gente está falando não só de Olimpíada, do evento. A gente está falando de problemas que vão se resolver e outros que vão ser criados a partir do... Você está falando, por exemplo, quando a gente falou a grande oportunidade de investir no sistema de transportes, né? E estamos investindo muito nesse sistema, né? O que eu queria retomar aqui é o seguinte: Plano Diretor de Transportes Urbanos, com o dinheiro do Banco Mundial, foi contratado no governo Rosinha. Contratado e feito. Eu conheço o plano. E até está um bom plano. O que eu falei aqui não foi Plano Diretor de Transportes Urbanos. Foi Plano Diretor da região metropolitana, onde transporte é um dos vetores. E eu aqui citei 3 importantes, entre outros: transporte, uso do solo e habitação. Porque você não planeja transporte sem pensar em uso do solo, habitação, geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Estou falando em algo de muito maior profundidade. Não estou negando a validade e sou defensor, né, dos corredores expressos para ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Os 4 corredores precisam de fato ser feitos nessa ordem de prioridade que está sendo feito. Primeiro o corredor que sai da Barra até Santa Cruz, depois o corredor que sai da Barra da Tijuca, corta Jacarepaguá e vai em direção a Madureira, Penha e Aeroporto Internacional do Galeão. É exatamente nossa prioridade. Não discordo do plano olímpico para a cidade do Rio de Janeiro. Mas, do ponto de vista da estratégia de transportes, a gente precisa pensar mais do que isso, para que o legado não seja só para a cidade do Rio de Janeiro. O legado seja para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro como um todo e para o nosso próprio país. Até porque as Olimpíadas são no Brasil, no estado do Rio de Janeiro,
e também na cidade do Rio de Janeiro. É nesse sentido que a gente está enfocando também o trem, o metrô, a linha 3, porque isso tudo é fundamental. E o papel de uma agência reguladora é exatamente de independência, de ser fiscal dos contratos de concessão. E esses contratos de concessão são tripartides. Tem o Estado, que é o poder concedente, as concessionárias, as mais diversas possíveis, e o usuário. E o papel da agência é fiscalizar o cumprimento do contrato e não defender as concessionárias que estão em mora na entrega dos trens. Tanto estão em mora que pela primeira vez foram multadas. Por isso é que estão em mora. Porque é exatamente essa confusão que se faz no estado do Rio de Janeiro, que a agência não sabe se ela é governo, se ela é concessionária, ela não consegue saber ainda qual é seu papel legal, institucional. Não vou comentar a questão da agência, mas gostaria de fazer essa distinção muito clara entre o compromisso que nós assumimos, né, e um plano metropolitano. Eu entendo também que essa questão do plano metropolitano, ele tem que ser construído. Agora, obviamente, que não será construído pela Secretaria de Transportes. A questão de uso do solo, habitação, enfim, envolve outras competências, né, que, enfim, é um plano que está no nível hierárquico acima da Secretaria. Já existe um plano diretor do Arco Metropolitano. Exatamente, eu ia colocar isso. Está sendo Exatamente construído. O que é uma outra grande falha. Como é que você tem um plano diretor do Arco, você tem um plano diretor da região do Comperj e você não tem o plano diretor metropolitano? É como você tivesse um monte de partezinha, mas não tem o todo. Isso nem dialético é, né? Porque a parte tem que estar contida no todo. E o todo tem que estar contido na parte. Isso que é a dialética. Aqui não, você faz um remendinho nas terras ao lado do arco rodoviário, aliás, que está num atraso brutal, né? E quer fazer um outro lá somente no Comperj, como essas coisas não tivessem de ser, que ser articuladas. Por isso fizemos a lei. Eu tenho uma visão mais otimista do que a do deputado, né? Só com a compra dos trens, só para dar um exemplo, né? O headway de Deodoro, quer dizer, o intervalo entre os trens de Deodoro até a Central do Brasil, cairá para 3 minutos. Né? De Duque de Caxias, de Nova Iguaçu para o centro da cidade, para 6 minutos. E de Campo Grande para o centro da cidade, 12 minutos. Quer dizer, o intervalo entre as composições. Isso eu acho que é um avanço enorme na questão da mobilidade, né? Outras questões também que estão sendo tocadas, eu acho que com um relativo sucesso, não só pela minha opinião especializada, por favor, é o esforço, por exemplo, do teleférico que fizemos no Alemão, o elevador que nós construímos, né, agora em Ipanema, enfim, colocando, né, as pessoas que não têm acesso, não têm mobilidade, né, integradas aos sistemas de transporte ou com acesso aos sistemas de transporte. Uma pessoa, por exemplo, no Alemão levava mais de 1 hora para sair do alto do morro e chegar em Bom Sucesso a pé. Né? E hoje ela pode fazer no teleférico. Quer dizer, então acho que a gente tem que pensar e deixar um pouco enfim, algumas resistências nossas, né, que existem entre nós, né, e olharmos para o que nós estamos fazendo para a cidade, para a região metropolitana. Esse investimento nos trens vai ter um impacto metropolitano, eu discordo do deputado. A questão também de construir planos diretores setorizados, né, eles são importantes, porque depois eles podem ser agrupados num grande plano diretor. Então não é uma bobagem fazer um plano diretor. Esses aspectos de mobilidade, se não forem complementados urgentemente, nós estamos caminhando para uma situação de grande dificuldade. Basta você andar em qualquer centro da região metropolitana ou da cidade do Rio de Janeiro. Se fosse às 4 da tarde hoje, foi em Nova Iguaçu, você não sai do lugar. Se for a São Gonçalo também, se for a Niterói também, se for a Campo Grande, se for a Santa Cruz. Bem, retomando aquela questão dos planos, eu acho fundamental a construção dos planos e pontuar muito bem, quer dizer, o compromisso que nós assumimos com uma mudança estrutural da rede metropolitana. E algumas contribuições são importantíssimas no meu entendimento, né? Os trens da Supervia, por exemplo, novos trens para a linha 1,
a construção da linha 4, enfim, a construção dos BRTs, é um investimento enorme, passa de uma dezena de bilhões de reais que serão investidos nesse sistema. Muito mais pode ser feito? Muito mais pode ser feito, mas eu acho que a gente tem que separar tempos e modos e possibilidades e fluxos. Aí vamos, e o que nos compete fazer, falar da mobilidade. Na verdade, a gente tem um problema estrutural, a gente ficou muito tempo sem investimento, agora a gente tem dinheiro e precisa responder não só às demandas da Olimpíada, como também da sociedade. Claro. Como é que a gente faz isso de uma maneira estruturada e mais do que isso, investimento nos trens, responde... Investimento nos metrôs, investimento nos BRTs, é um legado que vai ficar para o Rio de Janeiro. Com certeza absoluta, nós não temos a menor dúvida em relação a isso. Mas vamos falar um pouco mais do conceito de mobilidade. Gereza, eu não tenho discordância nenhuma, até porque eu sou um especialista em transporte, estudei muitas décadas essa questão, que trem, metrô, corredor expresso de ônibus são soluções urbanas para aumentar a mobilidade. Nisso nós convergimos totalmente. E quem não convergir sobre isso não é da área de transporte, é de qualquer outra área. Mobilidade, você tem que dar condições ao transporte de massa. Ponto. Com certeza. Isso é convergência. O que a gente precisa ver é se o que está acontecendo, que é importante que aconteça, na velocidade que está acontecendo e nos volumes de recursos que está acontecendo, dissociado da questão do uso do solo, dissociado da questão da habitação, vão ser suficientes para vencer o drama da imobilidade que nós estamos vivendo hoje. Quando o prefeito Eduardo Paz, na entrevista, diz que um cidadão de Sepetiba leva 3 horas para ir e voltar para sua casa, não precisa estar em Sepetiba, não, basta estar no Recreio dos Bandeirantes, basta estar em Japeri, ou estar em Queimados, ou em Nova Iguaçu, ele está falando a verdade. Então vamos falar como é que a gente soluciona isso no próximo bloco. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente deixou o bloco anterior falando de como solucionar os gargalos que existem hoje na mobilidade. A gente tem o evento Rock in Rio acontecendo e a cidade parou, as pessoas deixaram de sair de casa para não ficar no trânsito. E como é que a gente faz para que nos próximos anos a gente tenha, com esses mega eventos aí, a gente não precise ficar em casa para que ele ocorra com sucesso? Então, para falar da mobilidade, eu gostaria de colocar a questão de uma novidade para nós aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi a introdução dos 2 bilhetes, o bilhete único intermunicipal e o bilhete único municipal. Né? O municipal ele permite integração ônibus-ônibus, e o intermunicipal, como o próprio nome diz, né? As ligações intermunicipais das pessoas que estão vindo da Baixada, enfim, para o centro da cidade e vice-versa. Então, só esse conjunto dos 2 instrumentos, né, eles melhoraram a mobilidade. Né? Nós fizemos várias pesquisas, inclusive com a Getúlio Vargas, pessoal da COP, enfim, melhorou a mobilidade urbana, ou seja, e ao mesmo tempo você combateu, né, o transporte informal de vans e ônibus piratas, né? Você conseguiu tirar parte dessa frota. Né? Ou seja, então, da mobilidade dá instrumentos. Agora, a gente precisa ter um sistema, né, coerente, um sistema articulado de transporte de massa, né? Que eu acho que esse segundo momento, né, com os investimentos dos BRTs, o reforço do sistema de trens, na expansão, construção de novas linhas de metrô, enfim, isso vai dar realmente mais um passo, mais um elo, né, para proporcionar mobilidade. Agora, para esses grandes eventos, e o Rock in Rio é um primeiro teste, você colocar 100 mil pessoas, né, dentro de um evento e em 1 hora ou 2 horas com antecedência, é um fluxo gigantesco de gente para um determinado ponto, né? E não dá para chegar de carro nesses eventos. E nas Olimpíadas, idem. Quer dizer, você tem que chegar de transporte público. Quer dizer, o cidadão carioca ou os turistas, as pessoas que vão participar desses eventos, elas têm que ter certeza que não poderão utilizar os seus veículos, né, para chegar a essas áreas de competição. Eu acho que são 2 coisas distintas. A mobilidade urbana no cotidiano da cidade e da região metropolitana, e a mobilidade em eventos fora da curva. Perfeito. Que é o caso do Rock in Rio, que está sendo realizada na Barra da Tijuca, que o único acesso
é acesso viário hoje. Hoje, a Barra só se chega por acesso viário. Ou chega pela Avenida das Américas, ou se chega pela linha amarela, ou se vem pela Grota Funda, mas é só acesso viário. Então, o que tem que se fazer? Para que você não aumente, carregue mais a malha viária, com novos carros demandando ao evento Rock in Rio, você tem que brecar a entrada de carros e criar linhas de ônibus que demandem esse local desse evento fora de curva. Não tem outra forma. Claro, a hora que o ano que vem, sei lá, talvez metade do ano que vem, quando o corredor expresso Barra Zona Oeste estiver pronto, né, você pode ir no corredor expresso e dali pegar um ônibus circular até mais perto do local do Rock in Rio. Mas esses são eventos fora da curva. O importante da Olimpíada e da Copa do Mundo, elas não vão provocar congestionamento, nem a Olimpíada, nem a Copa do Mundo. O importante dos investimentos em transportes, tanto para a Copa quanto para as Olimpíadas, é o legado para o futuro. O Maracanã, novo, vai caber 78 mil pessoas. Eu, quando tinha cabelo, eu assistia jogos no Maracanã com 180 mil pessoas. Brasil, Paraguai. Sem problema nenhum, um Maracanã com 78 mil pessoas. Além do mais, em horário que não é o horário do fluxo. Né? Ou à noite ou finais de semana. Então não tem problema. Que evento das Olimpíadas pode dar muita gente? Um jogo de vôlei? Vai ter 20 mil torcedores? Tem shows com 1 milhão de pessoas então, na praia. Sem problema nenhum. Sem problema. O que nós queremos desses eventos é um legado para a cidade. Um sistema de transporte que aumente a mobilidade no cotidiano. Esse aqui é o nosso embate. E a gente reconhecer que a cidade não começou a partir de 4 anos atrás. Eu tenho em cima da minha mesa, se você quiser apreciar depois, o plano metropolitano, que eu chamo o plano do metropolitano, que é o plano do metrô, da época da fusão, onde se pensou todas as linhas de metropolitano dessa cidade do Rio de Janeiro. Então, nada disso aconteceu da noite para o dia. BRT é novidade aqui com essa sigla, mas Corredor Expresso não tem novidade nenhuma. Já tem mais de uma década que eu visitei o Corredor Expresso em Bogotá, que, por sua vez, Curitiba, já tinha sido cópia do anos. Corredor Expresso de Curitiba. Né? Lá em Bogotá, eu assisti o evento, há uma década atrás, de um dia sem carro patrocinado pela ONU. Não pega aqui, né? Dia sem carro. Porque, difícil, né? eu estou tocando nisso por quê? Porque a cultura nossa hoje, em cima do automóvel, é muito grande. Todos nós, não é crítica ao cidadão, todos nós queremos transporte porta a porta. Tanto é verdade que nós temos metrô para a Praça Sans Pena, na Tijuca, há mais de 3 décadas. E eu pergunto, continua congestionado os corredores de veículos para Tijuca? Continua. O metrô para Tijuca está superlotado? Tá. E as ruas estão superlotadas? Também estão. Né? Então, a mudança dessa cultura também um dia vai ter que ser enfrentada. Um dia sem carro é um dia meramente educativo, é um evento criado pela ONU. Mas tem outros países do mundo, como por exemplo a Malásia, que está bem distante, que você tem um circuito de câmeras no centro urbano e quando os sinais indicam que o nível de serviço das vias, isto é, não pode mais passar carro que vai gerar congestionamento e você quer ter a liberdade de entrar, você paga para isso. E isso que você paga vai para um fundo para financiar o transporte de massa. A gente acaba, quando falando de mobilidade, a gente fala muito da cidade do Rio, porque é a nossa referência, onde nós estamos. Mas a gente, no programa, busca falar também um pouco do Estado.
né? Essa discussão a respeito de mobilidade também deve preocupar os moradores Mas, de olha, toda... se você for em Petrópolis, olha só, se você for em o centro de Petrópolis hoje, o centro de Petrópolis hoje, vai lá agora, é um horror. Não precisa do centro de Petrópolis. 4 da tarde em Itaipava é um horror. O centro de Friburgo também não anda. Por quê? Porque é excesso de carro num sistema viário que não comporta esse falta de volume planejamento. De carro. Porque nós temos um projeto de desenvolvimento econômico que parte dele se respalda na indústria automobilística. Você vê como é que os governos festejam quando vem para o seu estado mais uma montadora. Vem a montadora e vem o problema junto, que é o volume de carros que vão para a rua. Uma crise da mobilidade não é só no Rio, uma crise da mobilidade é mundial, né? Basta você ir a Los Angeles, em qualquer cidade grande americana, você fica imóvel, né? Nos subúrbios de Paris também, engarrafamentos em Londres. Quer dizer, essa crise não é nossa, não é exclusiva do cidadão fluminense, quer dizer, não é exclusiva do Rio. Agora, o que a gente tem que ter é uma política, né, consistente de décadas de investimento para reverter essa situação, que se agravará com o aumento da frota, o aumento da renda, o acesso financiado aos automóveis, que todos querem ter o seu carrinho na garagem, enfim. Há um sonho coletivo, um desejo coletivo de ter o seu carro, né? O seu carro em casa. Isso é certo, a gente pode perguntar para qualquer pessoa aqui, né? Mas o que acontece? As cidades não foram desenhadas para isso. As nossas cidades não foram desenhadas para cada habitante ter um automóvel e se deslocar da cidade, cada um com o seu carro. Por isso que a questão da mobilidade volta de novo. Eu tive o prazer, eu acho que foi no ano de 1985, estudar no Japão. 1985. Japão, no centro, em Tóquio, quantidade de estacionamentos existentes é muito pequena. Se você sair de carro num dia de semana de trabalho, o teu congestionamento, isso em 85, é de 3, 4 horas para ir e para voltar. O sistema de metrô e trem, o tempo, o intervalo entre trens, está na ordem de, naquela época, já está na ordem de 60 segundos, 1 minuto. Tem lá empurrador oficial com luva. Porque ninguém mais pode sair de carro, porque não anda. Então vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco? Não sai daí, Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Como é que a gente educa o cidadão para que ele saia menos de carro e possa se integrar na cidade sem precisar... Não é só educação, não. Acho que é educação e investimento público durante décadas, porque se você não ofertar um transporte de massa acessível, confiável, né? Você não tem opção. Mas acho que mais grave do que ele está falando, a ausência de planejamento urbano, a ausência de você considerar a questão do uso do solo metropolitano e a produção de habitações, para que essas habitações possam estar, de fato, cada vez mais próximas dos locais geradores de postos de trabalho. Aquela lógica, né, do centro e o subúrbio. Sim, alimentando... Mas não tem planejamento metropolitano. Quando eu falo do plano diretor metropolitano, não é uma vaidade. Porque você diz assim, vamos fazer um programa Minha Casa Minha Vida. Vamos pegar aqui na cidade do Rio de Janeiro e outro na Baixada. Nova Sepitiba, né? Que não foi nem no governo do... Está corretíssimo nessa Cabral. Questão. Nova Sepitiba. Você vai botar lá em Sepitiba mais gente do que já tinha Sepitiba. Como se tira as pessoas de lá não tem infraestrutura nenhuma. Então, como é que você vai falar para essas pessoas em educação, para o transporte, não usar carro? Eles são todos pobres, não tem carro. Mas não tem transporte. Não tem ônibus também. Só tem ônibus que sai a cada 15 minutos. E à noite, como eles falam às vezes lá, né, só tem o caça-mendigo, que passa de hora em hora. Como é que você soluciona isso? Aí você vai para Baixada. Vamos pegar aqui Japeri, não ali na estação de Japeri, na periferia de Japeri, ou na periferia de Queimados.
Você faz um programa Minha Casa Minha Vida. Bota 2.000 pessoas. Tirando ali o polo industrial de Queimados como fonte gerador de emprego, a grande população dessa região trabalha aqui. O polo é Zona Sul, é Centro, é Tijuca. Então, como dizer para essas pessoas não vende carro, elas também não têm carro. Você está entendendo? Então, enquanto você não tem um plano diretor metropolitano, o que é o uso do solo metropolitano? Quer dizer, aqui tem que fazer casa, aqui tem que fazer indústria, aqui tem que ter uma linha de BRT, aqui o metrô tem que se expandir. É esse planejamento metropolitano que não tem. Cada município tem seu plano diretor, mas eles não conversam entre si, esses municípios. Você pode ter na divisa com o município uma zona industrial e colado àquela zona industrial um parque ecológico, porque os municípios não conversam entre si. Por isso que precisa um plano diretor. E quem está falando isso também não é o Luiz Paulo, não. É a tradição técnica das regiões metropolitanas. Nós já tivemos aqui uma Fundrem, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. Mas sabe em que ano foi? Foi na época 1975. Na época que era mais fácil vir de cima uma determinação e resolver. Agora, como é que a gente faz isso agora, hoje? Hoje o planejamento do uso do solo é uma atribuição municipal. Quando você então, esse é o problema. Mas tem solução, já foi contornada a solução. Existe uma lei nacional que permite você fazer os consórcios. Tanto é que essa lei foi recentemente usada nos 3 níveis, na União, no Estado, nós aprovamos aqui, e no município da capital, quando criou a autoridade olímpica. O que é a autoridade olímpica? É exatamente usar a lei nacional dos consórcios e dizer que isso é possível. É porque também precisa ter dinheiro para poder... Sim, mas como os municípios são pobres hoje, os municípios são pobres, não tem investimento. Se o Estado articula, se ele monta os consórcios e se ele entra com investimento das concepções intermunicipais, seja ela em BRT, seja em metrô, seja em trem, através da concessionária ou não, se o Estado entra com isso, os municípios se consorciam, você está entendendo? E aí vão definir os usos dos solos coerentemente, porque senão nada dá certo. Você está dizendo assim, bom, está se fazendo um plano diretor para a antiga RJ 109, né, que é o anel rodoviário. Bom, e o uso do solo de quem é? Hein, Geisa? São dos municípios, não está se fazendo? Está se fazendo um plano diretor para o Comperge. E de quem é o uso do solo? São dos municípios. O poder do Estado é muito grande para ajudar esse planejamento. E o que falta para fazer, então? Olha, é um quebra-cabeças, né? Como o deputado muito bem colocou. Às vezes você pega um plano urbano de um município, ele abre áreas de habitação do lado do outro município que está colocando ali uma planta química. Você olha e fala, meu Deus, A não fala com B. Quer dizer, e é uma atribuição municipal, o planejamento do uso do solo. Então, é uma nova construção. Quer dizer, existem talvez instrumentos legais. Ontem mesmo estava participando de um debate em São Paulo com especialistas do mundo inteiro sobre essa questão metropolitana, né, do papel, né, de uma orquestração metropolitana, da importância, né, desse planejamento, né, de habitação, uso do solo, enfim, onde é que estão os corredores viários. É uma necessidade, quer dizer, é uma agenda que nós estamos atrasados nessa agenda, né, na minha percepção. Mas nós não temos, Geisa, essa agenda aqui no Estado. E não temos, não é no governo Sérgio Cabral, não temos há muitas décadas. Historicamente, né? Por quê? Porque não existe, depois da extinção da Fundrem, ninguém que ocupe esse papel. A Secretaria de Planejamento do Estado hoje é de planejamento orçamentário e não de planejamento territorial. Né? A Secretaria de Transportes é de transportes. A de desenvolvimento econômico encaminha para pensar a questão principalmente das indústrias, do comércio e do turismo. Quem é que articula isso tudo? O Estado de São Paulo tem lá um órgão articulador metropolitano. Tem até uma empresa em Plaza. Falta isso.
Porque você veja, quem é que coordena o plano diretor lá da Via Expressa da Baixada Fluminense, do Anel? Quem é que coordena? A Secretaria de Obras. É o Vicente Loureiro, que a função da Secretaria de Obra é fazer obra. Então não tem esse instrumento. E aí a gente já está caminhando para o final do programa. Qual o papel do legislativo e da sociedade nessa questão do transporte? Como a gente transforma essa cultura? Porque a gente estava falando da cultura do carro, mas tem a cultura também do agir sozinho, da não integração e da não cooperação intermunicipal, desse trabalho de articulação. Como é que a gente faz e como é que o legislativo também pode trabalhar nessa questão? Olha só, eu acho que isso, do ponto de vista do legislativo, eu vou responder. O legislativo tem feito um esforço, né, na área de transporte de avançar em todas as direções. Antes do bilhete único, só para mostrar que a história não começa com o Cabral, o governador, mas com o Cabral de 1500, antes do bilhete único, nós fizemos um esforço imenso e conseguimos aprovar aqui a existência da bilhetagem eletrônica, que só pode existir por causa do bilhete único. O bilhete único, só o deputado Luiz Paulo fez 36 emendas para melhorar o projeto e 23 foram acatadas. Então a gente compreende e quer avançar junto. Aprovamos o plano diretor metropolitano exatamente para quê? A criação dele, para que tivesse essa visão mais ordenada, mais estratégica da região metropolitana como um todo. Né? Então a gente compete todos os instrumentos que o executivo necessita e tem que partir dele constitucionalmente, para não ter vício de iniciativa. Nós temos aprovado todos, sem exceção, e melhorado muito as concepções. Então nós queremos avançar. Agora, culturalmente, para educar o cidadão a usar menos o carro e mais o transporte coletivo, primeiro, tem que ter uma boa oferta de transporte coletivo, que ainda não temos. Podemos vir a ter, mas ainda não temos. E 2, gostemos ou não, terão que ser tomadas medidas restritivas para o uso do carro nos grandes centros urbanos. Gostemos. Essas medidas já começaram aqui no Rio, né? Por exemplo, quando a gente pega o BRS lá em Copacabana, né? Prioridade para os ônibus e táxis com passageiros. Quer dizer, quem está no seu automóvel vai ter que disputar ali nas duas faixas, né, que sobraram. Né? Então, essa restrição, né, ao transporte individual, ela tem que ocorrer. Quer dizer, culturalmente, né? De repente, pedágios urbanos para acesso ao centro da cidade, a questão dos estacionamentos, acho que está corretíssimo do ponto de vista. Quer dizer, se você tem uma oferta gigante de estacionamentos no centro, então por que eu vou deixar de ser confortável? Né? Eu vou no meu carrinho, deixo o estacionamento, vou trabalhar, pego o meu carro. Né? Ou seja, então, culturalmente, e a questão do planejamento, ela tem que ser revista. Agora, a questão desse investimento, né, que está sendo realizado, de um investimento estrutural, organizado, eu acho que ele é decisivo. Ele pode ser um indutor, realmente, na mudança do uso do solo. Né? Se você oferta, né, se você tem a capacidade de ofertar um sistema de trens com headways menores, intervalos, né, praticáveis, que as pessoas sabem quando o trem sai, quando o trem chega, enfim, você muda a perspectiva dos usuários também. Então por que eu não vou morar aqui do lado da estação, eu vou morar mais próximo, né, num local que eu consiga fazer uma baldeação rápida, né, um intercâmbio de linhas, né, enfim, você começa a mudar, dar elementos para uma possível decisão individual. Agora, fora isso, temos que ter um rearranjo do nosso sistema de planejamento, né? Convidar as prefeituras, convidar as agências, convidar todo mundo para um novo debate e criar um novo pacto urbano, né? Para ter esperança de que a gente vai ter um legado, de fato, na área de transporte para melhorar a vida do cidadão fluminense? Eu sou extremamente otimista e fico muito contente com essa janela que o Rio de Janeiro está vivendo, né? De novos investimentos estruturais. Precisamos de muito mais, eu acho que é só um início, né? É um passo, né? Para um legado para o Rio de Janeiro. Ô Geisa, eu sou um otimista, sempre.
Eu gosto sempre de citar São Paulo, combater um bom combate e não perder a fé. Eu acho que o Brasil está num momento extremamente interessante, que atingiu, no meu entendimento, desde o advento do Plano Real. E se os governantes de todos os partidos políticos acordarem que se nós investirmos em infraestrutura, a gente dá um salto em qualidade, não há por que ser pessimista. A grande questão é fazer com que os governos acordem, que o país só se sustenta se tiver infraestrutura. Infraestrutura viária, infraestrutura de transporte, infraestrutura aeroviária, portuária. Há que se ter fé para continuar o bom combate. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, Valdir. Obrigado. E a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.